É possível ser cristão e ser incrédulo ao mesmo tempo? Sim, infelizmente é plenamente possível. Muitas vezes nós pertencemos a Deus, andamos com Deus e ainda assim estamos cheios de convicções que nos impedem de ver e entender o que verdadeiramente Deus está fazendo. Esse devocional de hoje é um estudo lá em João 7, em especial do versículo 45 ao 52, sobre a incredulidade. Os líderes judeus eram um povo de Deus, um povo que recebeu a palavra, um povo que recebeu a lei, um povo que recebeu instrução, um povo escolhido e separado, e mesmo acreditando em Deus e estando dentro do templo, da sinagoga, buscando a Deus, eles não entenderam o que Deus estava fazendo. E a gente talvez pode cair no mesmo lugar. Tamanha incredulidade que a gente pode estar vivendo, mesmo caminhando com Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Eu quero ler com você o versículo 46, que diz assim: eles declararam: ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. E os líderes judeus responderam: será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não, mas essa ralé que nada entende da lei é maldita. Gente, a incredulidade deles acerca do ministério de Jesus era tamanha que eles estavam inclusive incomodados com quem estava acompanhando o movimento e a novidade de Deus naquele tempo. E aí eu te pergunto, era um povo de Deus, um povo entendido e não estava acompanhando o que Deus estava fazendo. Quantas das vezes a gente não pode cair na mesma situação? E os líderes judeus estavam tão cheios acerca das religiosidades, acerca do que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. A impressão que dá é que eles já estavam tão cheios das próprias convicções que para que mais de Deus? Para quê? Para quê? E quantas vezes a gente não tem que tomar cuidado com esse lugar de incredulidade? Onde a gente colocou a nossa experiência com Deus em caixinhas, onde a gente não tem compromisso em ter sensibilidade ao Espírito Santo, mas a gente tem um compromisso com as nossas religiosidades maior do que com o próprio Espírito Santo de Deus, que nos revela a Deus através da palavra. E quando a gente vê, a gente colocou Deus em caixinhas. E aí a gente impede de desfrutar o novo de Deus, a gente impede de desfrutar uma jornada com Deus e acompanhar o que Deus está fazendo, porque a gente está preso à incredulidade, a estar cheios das próprias convicções que a gente impede o mover de Deus na nossa própria vida. Quando nós vemos as histórias de quem perseguiam Jesus, era o próprio povo de Deus, e a impressão que dá é que eles colocaram Deus numa caixa e tudo que saía da expectativa, saía do jeito que eles já estavam acostumados, eles estavam extremamente incomodados. E mais do que isso, eles duvidavam de tudo, porque eles se sentiam ameaçados. E a minha pergunta é: como você lida com o novo de Deus? Quando Deus está ministrando algo que vai exigir de você renúncia e abrir espaço no seu coração para um novo entendimento e uma nova revelação do Espírito Santo acerca da palavra. E o convite desse devocional é justamente que a gente tenha esse coração sempre desperto para o ensinamento do Espírito Santo. Ao invés da gente aceitar que, eu já sei tudo, eu já estou sabendo de tudo, isso daí, eu já vivi isso daí, eu já sei isso daí, a gente ter um coração ensinável diante de Deus e diante da palavra, para que Deus nos revele novas camadas, novos mistérios, novas chaves espirituais, para que nós desfrutemos a plenitude do conhecimento de Cristo Jesus em altura, em largura, em profundidade, em espessura, que a gente, em nome de Jesus, se livre de todas as caixas de religiosidade que talvez a gente tenta colocar as nossas experiências com Deus, e isso tem nos impedido de viver o novo com Ele. E que você possa mesmo, ao longo desse devocional, te convido a ler João, nos versículos que eu destaquei aqui, para você ver tamanha incredulidade daqueles que tinham tudo para entender o que Deus estava fazendo e ainda assim duvidaram por medo do novo, por medo de não saberem o que iria enfrentar e tantos outros motivos que às vezes nos impede de acompanhar o que Deus está fazendo. Espero que esse devocional, gente, esse devocional estava queimando aqui no meu coração. Eu precisava muito compartilhar com você para que você medite nisso daí e se livre de todas as caixinhas que às vezes a gente tenta encaixar Jesus e impede de viver uma nova história com Ele. Que você possa meditar sobre isso. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para você receber os novos conteúdos que estão sempre sendo liberados por aqui. E, claro, comenta aqui para mim se esse vídeo falou com você ou compartilha com mais alguém. Morning vai ficando por aqui. Tchau, tchau.